Federal Cast. Pessoal, novamente, né? É um prazer estar aqui com vocês. Esse ano já é a segunda vez que eu estou ministrando aqui um estudo para vocês na Missão Federal e é um grande privilégio. Né? É uma oportunidade que eu tenho de retornar a um ambiente que me é muito importante. Estive na Missão Federal durante muitos anos e hoje voltar e dar mais um estudo para vocês é algo que enche meu coração de alegria. Pessoal, me deram o tema de hoje, se alegrando no Senhor, preciosas recomendações para uma igreja amada. E essa passagem, né, esse título, ele está baseado numa passagem na Carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Então, eu queria convidar vocês a abrirem a Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao 9, e é o texto da meditação de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro do jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, assim com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e visto em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Essa passagem que me deram para dar o estudo de hoje é uma passagem que ela poderia ser dada num estudo, e ela também poderia ser dividida em 3 ou 4 meditações. Ela pode ser dada em um estudo, porque ela compõe, na Carta aos Filipenses, um bloco relativamente unido, que é uma parte da Carta aos Filipenses que Paulo está caminhando para a sua conclusão, e ele faz as últimas recomendações. Ele já havia feito recomendações mais extensas, mais teológicas, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. E no capítulo 4, versículo 1 ao 9, ele faz recomendações, ele quer fechar algumas questões da carta, e depois ele caminha para o fim, onde ele vai fazer agradecimentos, agradecer e dizer aos irmãos que ele se alegrou pelo cuidado deles na vida do apóstolo Paulo, e terminar com agradecimentos e saudações finais. Mas nessa passagem, então, do versículo 1 ao 9, é como assim dizer, Paulo está dando as últimas recomendações. E é interessante, porque quando você vai para as cartas de Paulo, a parte final da carta de Paulo, normalmente são aplicações, são recomendações de cunho mais prático que o apóstolo Paulo dá. E ele normalmente tem algo em mente, quando ele está fazendo as suas recomendações. Isso na carta aos Filipenses, carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, Tessalonicenses, qualquer uma das suas cartas, ele tem alguma coisa em mente, normalmente algum problema na igreja, alguma coisa que o leva a fazer aquelas recomendações que ele faz em cada uma de suas cartas. Na carta aos Filipenses é interessante porque ele faz recomendações do que diz respeito a permanecer firmes no Senhor. Duas irmãs aqui, duas pessoas, Evódia e Sintique, que não estavam pensando em concordância. Ele faz recomendação sobre se alegrar no Senhor, sobre ter moderação, sobre não andar ansioso, sobre o que a gente deve pensar e sobre a nossa conduta. E apesar de ser recomendações que poderiam ser vistas separadamente, ao que tudo indica, Paulo está lidando com recomendações que dizem respeito aos sentimentos daquela igreja. Ora, ao longo da sua carta, Paulo veio tratando uma série de problemas, e alguma coisa estava acontecendo naquela igreja que os sentimentos daqueles irmãos estavam todos desordenados. E aí Paulo, então, aproveita para fazer recomendações visando ordenar aquilo que estava desordenado, os sentimentos que aquelas pessoas, aquela igreja, ela possuía, que estavam levando aqueles irmãos a eles não estarem firmes nas promessas do Senhor, a eles estarem vivendo uma vida sem alegria, a eles estarem perdendo a moderação, a eles estarem ansiosos com o dia de amanhã, a eles estarem ocupando seu pensamento com aquilo que não glorificava ao Senhor, com preocupações, e que estava levando irmãos, e aqui ele cita duas pessoas, Evódia e Sintique,
que elas eram companheiras, que elas lutavam juntas pelo Evangelho, elas eram cooperadoras no Evangelho juntas, mas que por alguma razão elas estavam tendo dissensão, elas estavam tendo dificuldades e elas estavam, agora não estavam pensando concordemente no Senhor. Alguma coisa já estava acontecendo naquela igreja que estavam fazendo isso nos sentimentos aí que aqueles irmãos possuíam. E aí Paulo, então, que ele está preocupado com isso. E aí ele faz uma série de recomendações, como quem diz assim, olha, vocês precisam ordenar os sentimentos de vocês. Vocês precisam pôr em ordem esses sentimentos, porque isso não glorifica ao Senhor. É interessante porque essas recomendações, quando a gente olha para essa passagem, o versículo 1, o versículo 9, a gente começa a perceber como Deus se importa com aquilo que está na nossa mente, com aquilo que está no nosso coração. É como se a preocupação do apóstolo Paulo não dissesse respeito apenas àquilo que nós estamos fazendo, aquilo que o mundo pode ver nas nossas ações concretas, né? Mas que Deus também está preocupado se nós estamos felizes, se nós estamos alegres. Deus está preocupado se nós somos moderados. Deus está preocupado se nós estamos ansiosos. Deus está preocupado se eu estou em concordância com meus irmãos. Deus está preocupado se nós estamos firmes nas promessas do Senhor. Ou seja, Deus, ele é um Deus, quando a gente olha a carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao 9, a gente descobre que Deus, ele é um Deus que também está preocupado com os nossos sentimentos, com aquilo que, como é que a gente está encarando a vida, como é que a gente está encarando as situações do dia a dia. Então, é interessante que a gente olha e a gente descobre que nós cristãos, nós podemos ficar tristes, divididos, ansiosos, perder moderação e ocupar pensamento com que não glorifica ao Senhor. E ao final de tudo isso, isso pode acabar influenciando a nossa conduta, levando a nossa conduta para uma conduta má. E é basicamente isso que ele termina nessa sessão, lá no versículo 9, terminando falando sobre conduta. Ele começa falando sobre sentimentos e depois ele termina falando sobre conduta. Isso é importante. Vocês, aqui, cristãos, certamente, sabem que as nossas emoções, de repente, elas podem ser subjugadas. De repente, a gente pode ser tomado por medo, a gente pode ser tomado por ansiedade, a gente pode ser tomado por tristeza, a gente pode ser tomado por falta de fé, por dúvida, por tentação, por coisas que, de repente, bagunçam todos os nossos sentimentos, as nossas convicções. A gente mantém no fundo do nosso coração nossas convicções, mas de repente parece que elas não estão conduzindo a nossa vida como elas deveriam conduzir. E aí a gente olha uma passagem como essa e vê a preocupação de Paulo, em que os cristãos tenham esses sentimentos ordenados, e a gente descobre, então, que Deus deseja que a gente viva uma vida alegre, que a gente viva uma vida confiante, que a gente pense nas coisas do alto, não nas coisas que são dessa terra. E aí, quando eu estava lendo essa passagem, a preocupação que Deus tem com os nossos pensamentos, me lembrei lá de Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, quando Paulo diz assim: se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele diz assim: olha, pensem nas coisas que são lá do alto, vocês têm que pensar naquilo que glorifica a Deus. Então, se a gente conseguir enxergar aqui uma estrutura lógica desse texto, é isso que Paulo está preocupando. Os sentimentos daqueles irmãos, eles precisam estar ordenados diante do Senhor. Vamos olhar o texto agora com mais atenção. Lá no versículo 1, Paulo começa com a conjunção conclusiva. Eu diria uma coisa para vocês: nunca pula uma conjunção na Bíblia. Porque essas conjunções, quando ela aparece, ela estabelece relações muito importantes. Porque ele começa dizendo assim: olha, portanto, meus irmãos. Quando ele começa dizendo assim, olha, portanto, é porque aquilo que ele vai falar logo em seguida tem relação com o que ele falou antes. Em outras palavras, quando ele faz algumas exortações, logo em seguida, essa exortação que ele está fazendo tem uma relação com alguma verdade que ele havia apresentado. Por isso que ele começa assim, olha, portanto, meus irmãos. E esse portanto faz relação com o que ele falou antes. Olha o que Paulo tinha dito lá no final do capítulo 3, quando ele diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 20, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Então, quando ele apresenta essa verdade de que a nossa pátria, na realidade, ela está nos céus, dando a gente aguarda um Salvador que haverá de fazer com que o nosso corpo seja igual ao corpo da sua glória. Então, quando ele apresenta essa verdade que será manifestada no último tempo, ele está dizendo assim, olha, à luz dessa verdade, vocês precisam atentar para os sentimentos de vocês. É exatamente porque nossa pátria não é aqui na terra, mas que nossa pátria é nos céus, que eu rogo a vocês que vocês sejam firmes no Senhor. É o que ele está dizendo lá no capítulo 4, versículo 1.
Então, eu quero mostrar aqui para vocês que essas verdades que Paulo apresenta, do versículo 1 ao 9, ele não coloca como fundamento qualquer coisa terrena. Não é qualquer coisa terrena que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer firmeza, que vai trazer moderação, que vai trazer afastar a ansiedade do nosso coração. Mas Paulo vai colocar como o meio pelo qual a gente se livra desses maus sentimentos, esses maus pensamentos, aquilo que é eterno, aquilo que é celestial. Por isso ele começa dizendo assim, olha, portanto, meus irmãos, é à luz do fato de que nossa pátria está nos céus, que eu quero falar algumas verdades para vocês. Então ele fala, portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer desse modo, firmes no Senhor. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que o cristão ele precisa estar firme no Senhor. E quando a gente olha firmeza no Senhor, a gente entende melhor o que quer dizer pelo seu oposto. Pelo que às vezes nosso coração ele é acometido. Que é exatamente ele é acometido de incredulidade. Tem uma passagem lá no livro de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 3, que Paulo, sobre o autor de Hebreus, diz a seguinte coisa. Ele fala, exortai-vos mutuamente a cada dia, no tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele fala que o pecado, ele pode nos enganar, ele pode endurecer o nosso coração. E quando ele endurece o coração, ele pode provocar no nosso coração uma incredulidade que nos afasta do Deus vivo. É isso que ele fala também lá no capítulo 3 da carta aos Hebreus. Ou seja, uma incredulidade brotando no nosso coração, ele afasta-nos de um Deus vivo. Ou seja, ele faz com que aquela firmeza que a gente já provou na nossa vida, em que a gente crê nas promessas de Deus, em que a gente está com as promessas de Deus sempre diante de nós, que a gente está sempre vivendo uma vida diante da eternidade, de repente é como se a gente perdesse essa firmeza. Claro que a gente não perde a nossa fé, a gente não perde a nossa salvação. Mas em algum momento da nossa vida parece que a incredulidade brota no nosso coração como uma raiz de amargura, que faz com que a gente se afaste das verdades reveladas do Deus vivo. E o que Paulo está nos dizendo aqui nesse texto, é dizendo assim, olha, vocês cristãos, vocês precisam estar sempre firmes no Senhor, sempre firmes nas verdades do Senhor. Exatamente porque a nossa pátria não é uma pátria que ela é terrena, mas ela é uma pátria que ela é uma pátria celestial. Essa é a primeira recomendação que Paulo dá, firmeza no Senhor. Segunda recomendação, ele diz respeito a um caso que aconteceu naquela igreja. Fala de uma senhora, Evódia, e fala de uma outra chamada Sintique. É interessante, porque Paulo fala dessas duas pessoas e dizem que elas eram cooperadoras. Ela diz que elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho. E essa afirmação do apóstolo Paulo não é somente que elas eram mulheres que haviam se esforçado pelo Evangelho, mas que elas haviam se esforçado juntas, ou seja, elas não eram pessoas que trabalhavam juntas na obra do Senhor, mas que por alguma razão elas estavam se afastando, elas estavam tendo divergências, elas estavam tendo problemas a ponto de Paulo precisar escrever na sua carta uma recomendação direta a essas duas amigas que em outrora elas estavam servindo juntas aí na pregação do Evangelho. Quando Paulo escreveu lá, em Filipenses capítulo 1, versículo 27, no início dessa carta, quando ele diz assim, vivei de modo digno do Evangelho, para quem indo ver-vos ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, talvez eles tivessem em mente essas duas senhoras. Porque no passado, elas lutaram juntos pelo Evangelho. Pelo menos foi isso que Paulo falou. E agora Paulo, na carta aos Filipenses, estava novamente exortando aqueles irmãos, que eles precisavam estar juntos, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, eles precisavam pensar concordemente, trabalhar concordemente. Mas houve alguma coisa ali naquela igreja que fez com que cristãos que eram unidos, que eles trabalhavam em cooperação na causa do evangelho, de repente se afastaram. Alguma coisa estava acontecendo. A gente não sabe ao certo qual era o problema que ocorreu, que fez com que essas duas irmãs em Cristo elas se afastassem. Mas a gente sabe que o que Paulo tem em mente, o problema que estava ocorrendo naquela igreja, estava desordenando uma série de sentimentos aí daqueles irmãos. Então, a segunda recomendação que ele fala aí na carta é sobre essas pessoas que elas deveriam pensar concordemente, e Paulo está preocupado com isso. Depois ele continua falando sobre alegria, moderação e sobre ansiedade. E são três coisas que eu gostaria de falar com mais atenção aqui para vocês hoje. Tá? Quando Paulo fala aqui sobre alegrai-vos, porque Paulo está preocupado que o povo de Deus seja um povo alegre. Eu diria para vocês que se o diabo, ele não consegue tocar na nossa salvação. Mas se há alguma coisa que ele
queira nos atacar diz respeito aos nossos sentimentos. Porque ele sabe que se ele nos fizer cristãos sem alegria, cristãos sem moderação, cristãos que vivamos ansiosos, cristãos que vivamos em conflito, isso vai acabar redundando uma prática que não glorificará ao Senhor. Ele não pode atacar a nossa salvação, mas ele pode atacar a nossa santificação. E o diabo, se ele puder fazer com que nós tenhamos uma vida de tristeza, uma vida sem alegria, ele certamente vai fazer isso. Ele é como um leão que está ali ao nosso derredor, tentando pegar uma oportunidade para não estragar. Tentando uma oportunidade para fazer a nossa vida miserável, fazer a nossa vida uma vida cheia de tristeza, uma vida em que ele possa olhar e dizer assim, olha, está vendo aquele cristão, olha como ele está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, olha como ele está caindo em pecado, olha como ele está duvidando das promessas do Senhor, olha como ele está perdendo aquele primeiro amor que ele já teve na vida cristã e olha como ele está perdendo a sua firmeza e inabalável nas promessas do Senhor. Se o diabo, que não pode tocar na nossa salvação, se ele puder tocar na nossa santificação, um dos caminhos que frequentemente ele usa é tentar atacar os nossos sentimentos, nos afastar da nossa convicção, da nossa fé que a gente tem em Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele orienta aquela igreja dizendo a seguinte coisa, olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo queria que aqueles irmãos entendessem que a vida cristã é uma vida de alegria. Que essa alegria, ela tem como fonte o próprio Deus. Então, são duas verdades. A primeira, a alegria no Senhor. E a segunda verdade é que essa alegria é em Deus. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente descobre que o próprio Deus, o Senhor, ele é um manancial de alegria para a nossa vida. Ora, quando a gente olha várias passagens na Escritura, a gente entende como Deus, ele é um supridor de alegria na nossa vida. Ora, quando a gente olha, por exemplo, Salmo 28, lá no versículo 8, o salmista diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, que o meu cântico o louvarei. Ora, o Senhor é a minha força, ele é meu escudo, meu coração confia nele, e o meu coração exulta, ou o meu coração se alegra no Senhor. Lembra lá de Abacuque, lá no capítulo 3, lá no versículo 17 em diante? É um texto muito conhecido. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente descobre que o Senhor, ele é fonte, ele é manancial de alegria. Quando a gente vai lá para João capítulo 15, uma parte do livro de João muito importante, quando o Senhor Jesus Cristo estava já caminhando para a sua crucificação. E ali, a partir do capítulo 14, ele começa a dar instruções aos seus discípulos, as últimas instruções aos seus discípulos. E essas instruções diziam respeito ao Consolador que viria, diziam respeito à videira verdadeira, que se os cristãos tivessem nessa videira verdadeira, elas seriam nutridas nessa videira. Ele fala sobre o fato de que ele iria para o céu, iria preparar a morada para aqueles cristãos e que não os deixariam órfãos. Cristo faz uma série de promessas, a partir do capítulo 14 até o capítulo 17 no livro de João. No capítulo 15, ele diz assim, eu tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando o Senhor Cristo disse isso, João capítulo 15, versículo 11, é porque ele sabia que aquelas verdades que ele estava comunicando, que diz respeito à morada eterna, que diz respeito às obras maiores que os cristãos haveriam de fazer, que diz respeito ao Consolador, o Espírito Santo que viria, que diz respeito à videira verdadeira, a qual os cristãos estariam ligados a ela por toda a eternidade. Essas verdades haveriam de trazer alegria ao coração deles. Porque Cristo sabia, e ele falou lá em João capítulo 15, de que essas verdades, as verdades do Evangelho, eles eram como um manancial de alegria, para que eles tenham alegria, como diz o texto, a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quando a gente olha, por exemplo, lá 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Pedro falando sobre a fé daqueles irmãos no Cristo, ele diz assim, olha, o Cristo que vocês não vendo, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vocês exultam com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, Pedro diz assim, ó, vocês exultam com alegria indizível e cheia de glória por um Cristo que vocês não viram, mas vocês creem. E porque vocês creem, vocês exultam e vocês se alegram. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente descobre que nós temos razões para nos alegrarmos, e essas razões é o próprio Deus que nos manancial de alegria. Toda essa passagem, do versículo 1 ao 9, tudo que o apóstolo Paulo fala, sempre tem como fundamento o próprio Deus. Quando ele falou lá sobre Evódia em si,
diz que eles deveriam pensar concordemente no Senhor, Paulo, nesse texto, não deu uma razão para eles pensarem concordemente no Senhor, mas eles haviam dado, Paulo havia dado uma razão lá no capítulo 2. Quando ele, vocês certamente já estudaram essa passagem, quando ele diz assim, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão do Espírito Santo, se há afetos e misericórdias, completai minha alegria de modo que vocês pensem a mesma coisa, em amor uns com os outros, sejais unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Em outras palavras, porque a exortação em Cristo, porque a consolação de amor, porque a comunhão do Espírito Santo é que vocês devem viver concordemente. Paulo já havia falado sobre isso no capítulo 2, por isso que ele não citou novamente isso lá quando ele foi falar com Evódia em si. Mas a razão para que elas pensem concordemente também é o próprio Deus, é as verdades do Evangelho. Então, são essas verdades do Evangelho que têm o poder de ordenar os nossos sentimentos. Então, sobre a alegria, o apóstolo Paulo também falou nesse texto. O interessante também é quando ele continua, lá no capítulo 4, lá no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Repare, ele dá um mandamento, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E por que eu vou ter moderação? Por que a minha moderação será conhecida de todos? Por que eu devo me importar com isso? Porque o Senhor está perto. Exatamente porque o Senhor está perto é que eu devo ter moderação. É interessante porque essa passagem, essa palavra aqui, ela é difícil de traduzir. Essa palavra do grego, diferentes traduções da Bíblia traduzem ela diferente porque não tem um correspondente aí exato com o português. A nossa revista atualizada, a Almeida Revista Atualizada, traduziu como moderação. A Almeida Revista Corrigida traduziu como equidade. A NVI traduziu como amabilidade. E a NTLH, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, sejam amáveis. O que tudo indica essa palavra aqui, moderação, ou equidade, ou amabilidade, traz a ideia de um sentimento, de um comportamento, em que ele é moderado, que faz com que você seja justo e que você seja amável. E é exatamente quando esse comportamento ele está desordenado, quando você perde a moderação naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, você falta com a justiça e você falta com a amabilidade. Você deixa de tratar os outros com o devido respeito, com o devido amor. Você passa a ter um comportamento desequilibrado, trazendo, portanto, aflição, trazendo, portanto, falta de justiça, trazendo morte, trazendo destruição, pela sua falta de moderação. Por isso que a tradução moderação na revista atualizada, ela faz sentido. Porque é exatamente a falta de moderação que traz a falta de justiça, que traz a falta de amor no nosso relacionamento. Então, Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam ter essa característica que faz com que vocês tratem uns aos outros com amor, porque vocês tratam eles com justiça, porque vocês são moderados no seu modo de agir, no seu modo de se portar. E a razão que Paulo dá para a moderação aqui é o fato de que o Senhor está perto. Em outras palavras, tenta imaginar aqui a seguinte situação. Meus sentimentos estão todos desordenados. Eu estou perdendo minha alegria no Senhor. Eu não tenho mais moderação no que eu falo, no que eu penso. Eu estou vivendo uma vida de ansiedade. E eu me preocupo excessivamente com o dia de amanhã. Eu não sei como será o dia de amanhã. Por que eu estou agindo desse modo? O que está me falhando? O que está me fugindo à memória, a qual eu preciso resgatar? O fato de que o Senhor está perto, que o Senhor tem cuidado da minha vida, e que o Senhor tem cuidado da história, que o Senhor tem conduzido a nossa nação, que o Senhor tem conduzido a nossa família, que Deus tem conduzido a nossa vida. E aí, quando a gente lembra que o Senhor tem conduzido a nossa vida, a gente volta a se alegrar. A gente não vive em ansiedade. A gente passa a ter moderação, porque a gente não precisa se desequilibrar. A gente não precisa perder o equilíbrio na nossa vida, a gente não precisa dar um jeito nas coisas, a gente não precisa trilhar caminhos errados, a gente não precisa tratar o outro com falta de misericórdia, com falta de justiça, falta de amor, porque a gente sabe que o Senhor está cuidando dessa situação e de todas as outras situações que poderiam nos levar a ter um comportamento sem moderação. Percebe como o sentimento que ele é ordenado na vida do cristão, ele tem relação com Deus. Deus se interessa que nossos sentimentos sejam ordenados. Agora, o fundamento não é um mero fundamento terapêutico, mas são as verdades do próprio Deus. Quando a gente entende essas verdades, é que a gente tem equilíbrio na nossa vida. Paulo fala lá no versículo 6 sobre ansiedade. E ansiedade é uma coisa que
Qualquer um de nós está sujeito. Dizem que a ansiedade é o mal do nosso século. De repente, nós somos subjugados pelo medo. De repente, nós somos subjugados pelo medo que poderá ser o dia de amanhã, pela desesperança. Isso produz no nosso coração uma ansiedade. Isso é algo que nos afeta. E essa ansiedade, ela vai trazer, falta de moderação vai trazer falta de alegria. E essa ansiedade pode trazer conflitos também. Pode tirar a nossa firmeza nas verdades do Senhor. Então, Paulo vai nos dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas é muito fácil. Você já encontrou uma pessoa ansiosa e você diz assim: não andeis ansiosos, não estejam ansiosos. Por que você está ansioso? Você não tem razão para estar ansioso. Deixa a sua ansiedade de lado. Já chegou para alguém que está triste, você diz assim: você deveria se alegrar. Você já encontrou alguém que está faltando moderação e você diz assim: você precisa ter moderação nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações. Não funciona. Só que Paulo fez isso. Porque quando Paulo, e é um padrão que você vai encontrar na palavra de Deus, quando Paulo normalmente dá uma exortação, uma orientação, ele dá razões que as acompanham. Ele diz o porquê que eu devo ter aquele comportamento. Ele diz sobre que esperança é que vai me motivar para que eu tenha aquele comportamento. Ele me diz como obter aquele comportamento e agir daquele modo. Paulo sempre faz isso, e Paulo faz aqui sobre a ansiedade. Ele diz assim: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas ele nos diz como é que a gente não deve andar ansioso. Ele fala assim: olha, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ora, Paulo ele disse que a gente não deveria estar ansioso, e ele passou também a nos dizer como é que a gente não deve estar ansioso, como é que a gente vence a ansiedade. E aí perceba que a instrução que o apóstolo Paulo dá sobre vencer a ansiedade é colocar nossa esperança em Deus. É esperar nas promessas do Senhor. E ele está nos dizendo também como é que a gente coloca nossa esperança em Deus, como é que a gente espera no Senhor. Ele diz colocando as suas petições diante do Senhor. Porque não há remédio melhor do que a oração para que a gente pregue para o nosso próprio coração as verdades pelas quais a gente ora. Porque quando nós oramos, nós dizemos: Senhor, eu rogo ao Senhor que o Senhor cuide da minha vida, porque eu creio que o Senhor cuida da minha vida. Porque eu creio que o Senhor, ele é refúgio e fortaleza. Porque eu creio na tua palavra. E aí, no momento que a gente ora, a gente lembra da verdade de Deus. E quando a gente lembra da verdade de Deus, a gente encontra a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Jesus Cristo. Então, percebam, Paulo fala que nós não deveríamos estarmos entristecidos. Nós não deveríamos faltar com moderação. Nós não deveríamos estar em conflito. Nós não deveríamos perder a nossa firmeza. Nós não deveríamos estar em ansiedade. Em todas essas situações, ele nos diz o que nós deveríamos fazer para enfrentar cada uma dessas questões. Ansiedade, coloque diante do Senhor as vossas petições. Só que perceba que o apóstolo Paulo também, ele é mais detalhado do que eu estou sendo aqui com vocês. Vamos olhar com um pouquinho mais de atenção, não é somente colocar em orações nossas petições diante do Senhor. Paulo diz mais, ele fala assim, ó: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele fala: olha, em todas as coisas, você deve colocar diante do Senhor. Todas as coisas da nossa vida a gente deve colocar diante do Senhor. Tudo aquilo que produz ansiedade a gente deve colocar diante do Senhor. Não é somente uma coisa. Não é somente aquilo que nós julgamos de maior importância. As menores coisas nós devemos colocar diante do Senhor. Deus conhece até os cabelos da nossa cabeça. Se Deus conhece algo que para nós é insignificante, por que nós julgamos que a nossa petição é insignificante para Deus? Não é. Aquele que por acaso não entregou seu próprio filho, não nos daria com ele graciosamente todas as coisas? Se ele fez o maior, por que não faria o menor? Essa é a lógica do argumento do apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos. Se ele já entregou o filho, por que ele não faria as demais coisas? Então, as coisas insignificantes a gente deve colocar diante do Senhor. E Paulo também nos diz como é que a gente deve colocar diante do Senhor. Ele diz assim, ó: vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Olha, quando a gente fala sobre oração e sobre súplica, a gente entende com clareza. Oração é quando a gente ora, súplica é quando a gente ora suplicando ao Senhor. Quando a gente derrama o nosso coração diante do Senhor. Mas ações de graças a gente normalmente esquece.
E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, mas faça isso com o coração agradecido diante do Senhor. Lembre-se de reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos e ele haverá de endireitar as tuas veredas. É o que diz na carta lá em Provérbios capítulo 3. A gente deve reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. E aí o Senhor endireita os nossos caminhos. Parte sempre também de um agradecimento, de uma ação de ações de graça por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo está nos dando. Aí você então entende que eu devo colocar dentro do Senhor nossas petições, orações, súplicas, sempre um coração grato do Senhor. E agora Deus vai remover a minha ansiedade. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai remover a causa da minha ansiedade. Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que Deus vai remover aquilo que nos causa ansiedade. Se você olhar esse texto, ele diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. O que Deus está nos prometendo nessa passagem é que a paz de Deus, ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Jesus Cristo, em meio àquela situação que está nos causando ansiedade. Ele não está dizendo que Deus vai remover a causa. Ele não está dizendo que aquilo que tem nos deixado preocupados, ele vai retirar. Deus está muito mais preocupado com os nossos sentimentos. Deus está muito mais preocupado com a nossa fé, com como nós encaramos as verdades do Evangelho, com a nossa própria vida de santificação, do que com as coisas dessa vida, que por acaso a gente julga que seja importante. Em mudar a nossa realidade, a nossa situação. Deus está muito mais preocupado com a nossa santificação. Nós queremos um Deus que mude, resolva os nossos problemas. E não um Deus que trata o nosso coração. Mas nós temos um Deus que está mais preocupado em tratar o nosso coração do que resolver os nossos problemas. Então, o que ele está nos dizendo não é que ele vai retirar a causa da ansiedade. Mas o que ele está dizendo é que, em meio a essa situação que me traz ansiedade, ele vai mudar meu coração com paz. E aí você pode perguntar, e como é que funciona essa paz? É uma paz que excede todo entendimento, porque a gente não consegue explicar para as outras pessoas. Mas em que consiste essa paz? Qual é o fundamento dessa paz? Olha comigo no texto. Olha lá no versículo 7. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Lembra que eu falei para vocês que esse texto, lá no versículo 1, começa com um portanto? E que nos versículos anteriores, no final do capítulo 3, ele havia falado sobre a verdade, que a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não é isso que ele falou no final do capítulo 3? Ele diz assim, portanto, à luz dessa verdade, olha o que eu tenho para dizer para vocês. E agora, lá no versículo 7, ele diz assim, e guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. É o que ele está dizendo aqui, é que a nossa paz será afirmada no fato das promessas de redenção que a gente encontrou em Cristo. Em outras palavras, quem tem Cristo, quem sabe que a sua pátria não é terrena, mas é celestial, quem sabe que um dia Deus há de restaurar todas as coisas, sabe que ele haverá de voltar aqui a essa terra, quem sabe que um dia não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais aquilo que nos preocupa, que todos os nossos temores serão extirpados da face da existência da terra, né? Eles serão totalmente aniquilados, e todos os nossos problemas já não existirão mais, eles encontram paz em Cristo. O fundamento da paz é o próprio Cristo, e as verdades trazidas com Cristo na sua obra. Então, não é que Deus remove os nossos problemas, mas é porque nos lembra que Deus já nos deu tudo em Cristo, na sua obra salvífica. E agora, firmados nas promessas eternas, nas promessas celestiais, pensando naquilo que é do alto, não nas coisas que são aqui da terra, a gente encontra paz no nosso coração. E as pessoas poderão, então, perguntar a seguinte coisa, como é que você, em meio a essa situação, tem paz? E aí você não dirá algo relacionado à situação. Você dirá algo relacionado ao Cristo. E as pessoas não entenderão. Elas não conseguirão compreender como você tem paz a despeito de uma situação. E não por causa da solução de uma situação. Você até diz, olha, talvez Deus nunca mude essa realidade. Talvez Deus nunca mude esse fato. Mas eu tenho paz. E a minha paz não tem a ver com isso, tem a ver com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, excede todo entendimento. As pessoas jamais compreenderão qual é a natureza dessa paz, se elas não conhecerem o Cristo que dá paz. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o fundamento de Deus ordenar os nossos sentimentos. É o próprio Evangelho, é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Ora, então você pode estar se perguntando assim, é simples assim? Então, eu quero me ver livre da ansiedade. É simples assim? E para você, porque a palavra de Deus está dizendo é simples assim. Só que perceba que ele continua dizendo algumas coisas a mais, que eu quero destacar para vocês. Ora, olha comigo a partir do versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o que? E o Deus da paz será convosco. Às vezes a gente não repara que essa passagem ela continua com outras exortações. E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é não somente que nós devemos colocar nossas petições diante do Senhor, e a paz de Deus haverá de preencher o nosso mente e o nosso coração. Mas ele também está nos dizendo que aquilo que deve ocupar o nosso pensamento são coisas boas. E aí o grande problema é que quando nós não ocupamos o nosso pensamento com aquilo que é do alto, a gente não encontra paz. Porque é uma relação entre esses dois textos. Repare que ele diz assim, lá no versículo 7, a paz de Deus. Ele está falando sobre a paz de Deus. E lá no versículo 9, no finalzinho, ele diz assim, e o Deus da paz será convosco. Percebe que ele está falando sobre a paz de Deus ainda? Sobre o Deus da paz? Percebe que ele ainda não concluiu o assunto? Percebe que lá no versículo 7 diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E a partir do versículo 8 ele fala sobre a nossa mente, sobre aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Ele diz assim, lá no final do versículo 8, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Quando a paz de Deus inunda a nossa mente, nós passamos a ter pensamentos que glorificam ao Senhor. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que, se há alguma virtude, se há algum louvor, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, em outras palavras, nossa vida é de ansiedade, às vezes, porque nós não colocamos nossas petições diante do Senhor. A nossa vida é de ansiedade é porque nós não confiamos nas promessas do Senhor. Nossa vida é de ansiedade pode ser porque nós não ocupamos os nossos pensamentos com as promessas do Senhor. E às vezes a gente passa então a depositar a fundamento da nossa ansiedade em outras coisas. Talvez na própria situação, talvez uma falsa esperança de que as coisas haverão de mudar. E que eu preciso de determinadas coisas para que então eu esteja vivendo uma vida alegre, satisfeita diante do Senhor. Isso não é verdade. Quando eu penso sobre ansiedade, eu me lembro de outras passagens da Escritura. Se você olhar lá em Mateus capítulo 6, 34, a gente aprende também uma verdade muito importante, que tem a ver com pensamento também. Ele diz assim, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Jesus Cristo falou isso lá no Sermão do Monte. Então ele fala sobre se inquietar com o dia de amanhã. O que é isso se não ocupar a nossa mente com o dia de amanhã? Mas Paulo está nos dizendo que não é isso que deve ocupar a nossa mente. Então, o Senhor Jesus Cristo, não vos inquieteis com o dia da manhã. E ele continua dizendo, por que eu não devo me inquietar com o dia da manhã? Percebe quando o Senhor Jesus Cristo também faz como o apóstolo Paulo? Ele dá uma orientação e depois ele diz o porquê da orientação que ele está dando. Ele está dizendo como é que a gente lida com aquilo. Diz assim, olha, pois, eu vou dizer por que você não deve se inquietar com o dia da manhã. Diz assim, pois o amanhã trará os seus cuidados e baixa ao seu dia o seu próprio mal. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, o amanhã vai ter outro mal que é para o dia de amanhã. Não traga o mal do dia de amanhã para o dia presente, para o dia de hoje. Basta o mal a cada dia. Em outras palavras, Cristo estava nos ensinando uma verdade muito importante, de que Deus nos supre com graça para o dia de hoje. Deus não nos supre com graça para o dia de hoje, para os problemas que serão de amanhã. No dia de amanhã, Deus haverá de nos suprir com graça para os problemas do dia de amanhã. Mas quando nós trazemos as nossas inquietudes do futuro para o presente, Deus não nos supriu com graça para lidar com o mal do dia de hoje, o dia de amanhã, e daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Deus não nos deu graça para lidar com as inquietações do futuro. Deus nos deu graça para nos dar com as inquietações do presente. Então, Cristo está nos dizendo o seguinte, olha, o dia de amanhã basta cada dia o seu próprio mal. Basta o mal de hoje. Basta as dificuldades de hoje. Deus lhe supriu com graça para o dia de hoje. Lembra lá no deserto, quando o povo de Israel recebia o maná?
Então Deus mandava o maná do céu para alimentar, suprir a fome dos israelitas no deserto. E Deus disse, olha, vocês não podem recolher o maná de hoje para o amanhã, vocês só poderão fazer isso na sexta para o sábado, que você recolhe para os 2 dias, para que no sábado vocês não recolham, porque é dia santo ao Senhor, mas em todos os demais dias vocês não poderão recolher para o dia de amanhã. Por quê? Porque o maná era suprimento para aquele dia. Deus estava suprindo com graça o dia presente, não o futuro. No amanhã, Deus haveria novamente de trazer a sua graça. É isso que Deus está nos ensinando. É semelhante à história do maná. O suprimento de Deus vem para o presente. A fome de amanhã e a necessidade de amanhã haverá de ter um novo suprimento. Quando a gente, então, ocupa o nosso pensamento com aquilo que não é de hoje, mas com preocupações do porvir, é isso que acontece com a nossa vida. Agora, eu me lembro de uma passagem, está lá de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Lembra lá de Abraão, Gênesis capítulo 12, no versículo 1? Quando o Senhor disse a seguinte coisa a Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra. Quem lembra o que ele terminou de dizer? Que ainda te mostrarei. Ora, Abraão não sabia para onde é que ele ia. Não precisava saber. Ele não precisava saber. O que ele precisava é o que Deus já havia dito para ele hoje. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão não sabia qual seria o dia da manhã. Ele não saberia para onde ele haveria de chegar. Ele não saberia o que Deus haveria de lhe reservar no futuro. O que ele sabia é que Deus haveria de lhe mostrar no devido tempo. No tempo determinado por Deus, ele haveria de vir com graça para que Abraão lidasse com o mal daquele dia. Quando fosse o momento certo, Deus haveria de lhe mostrar até onde ele deveria entrar. Mas naquele momento, ele só precisava saber da ordenança para aquele dia. Sai da tua terra, da tua parentela. E vai para a terra que ele te mostrará. Não foi nem a única situação com Abraão. Quando Deus também pediu, lembra quando ele pediu para ele sacrificar Isaac? E ele vai subindo o monte para sacrificar Isaac. E aí Isaac pergunta, né, onde é que está o animal para sacrifício? E Abraão diz assim, Deus proverá. Lembra quando Abraão disse isso? Ora, Abraão não sabia como Deus iria prover. Deus não havia dito como é que ele iria prover. Ele só disse a seguinte coisa, sobe ao monte e sacrifica. E ele estava subindo lá com Isaac para sacrificar. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele só sabia que Deus haveria de prover. Quando chega lá em cima, no último momento, Deus providencia o cordeiro, em substituição. E esse cordeiro em substituição é um prenúncio, é um tipo de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, por meio do qual o sangue é derramado, a fim de que nosso sangue não seja derramado, a fim de que nós não soframos a condenação e a morte. Mas foi isso que aconteceu nessa história de Abraão. Quando ele sobe para sacrificar Isaac, Isaac pergunta onde é que estava o animal do sacrifício, ele diz, olha, como ele diz assim, eu não sei, mas Deus vai me mostrar. Quando ele chegou lá em cima, Deus mostrou o que ia acontecer. Então Deus, ele trata conosco no seu devido tempo. Me lembrei também de outra passagem, lá em Atos capítulo 20, quando Paulo estava em Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso, e ele diz assim, olha, eu vou para Jerusalém, não sabendo que ali me espera, apenas que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e tribulações. Diz, eu vou para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer em Jerusalém, só sei que o Espírito Santo me assegura que haverá tribulações, mas eu vou. Quando chegar no caminho, quando chegar em Jerusalém, Deus haveria de providenciar graça para aquela situação. Paulo, então, viveu aquele momento, indo para Jerusalém, não sabendo o que haveria de lhe acontecer. Então, a nossa vida ela é assim. Só o que nos basta é saber o que Deus quer da nossa vida hoje. Qual é o passo que a gente deve dar hoje. E a palavra de Deus nos dá muitos suprimentos para que a gente confie na instrução que o Senhor nos dá. Me lembro lá de uma passagem que eu amo, que está lá em Salmo 25:12, quando a palavra de Deus diz assim, ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar. Eu vou repetir. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar. Tem uma passagem lá em Provérbios capítulo 3, que eu também amo, quando a palavra de Deus diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará os teus veredas. É Deus que conduz os nossos passos. Ao homem que teme ao Senhor, ele nos instrui no caminho que deve andar. A gente sabe que a nossa vida, sendo uma vida de dependência dentro do Senhor, tentando fazer a vontade do Senhor, no devido tempo, Deus vem com graça e com suprimento.
Aí talvez você se pergunte, então o cristão não faz planos para o futuro? O cristão ele não é precavido? O cristão ele não se precave, ele não toma ações hoje no presente com sensatez para os males que podem vir no amanhã? Leia Provérbios, você vai descobrir que o cristão faz isso. Só que existe uma diferença. Existe uma diferença. Quando o cristão, no presente, ele está fazendo planos para o futuro, ele está fazendo planos mais ou menos do seguinte modo: se o Senhor quiser, isso vai acontecer. E a qualquer momento ele descobre que seus planos podem ser mudados. A qualquer momento ele descobre que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então a gente faz planos, a gente se planeja, a gente imagina que talvez eu vou me casar daqui a um ano, a gente está juntando dinheiro para poder comprar um carro, para poder comprar, dar entrada no financiamento da nossa casa, a gente imagina que a gente vai terminar o nosso curso em 2020, né? A gente imagina que a gente vai passar no mestrado, que a gente vai conseguir um emprego, a gente faz planos, a gente se planeja. Mas aí a verdade, o que a gente precisa entender, é que o cristão ele sempre deve estar disposto, à verdade, ao fato de que os nossos planos podem ser mudados. E tudo bem nossos planos serem mudados. Tudo bem nossos planos serem mudados. E quando nossos planos forem mudados, a gente não se apega. A gente não se apega a uma esperança que a gente tinha numa realização que a gente almejava. Porque a gente sabe que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando a gente se depara numa situação na nossa vida em que ela toma um rumo diferente, tudo bem, a gente toma um rumo diferente. E a gente sabe que o Senhor que está nos levando para aquele caminho. Então, lê Provérbios, você vai descobrir que o homem faz planos, que a gente se planeja. Mas aí também você vai descobrir que você deve estar disposto a todo momento a mudar de plano, se assim for a vontade do Senhor. E tudo bem com isso. Eu me lembrei também de outra passagem, que está lá em Atos, quando o Senhor mudou o plano que o apóstolo Paulo tinha. Vou abrir aqui com vocês, lá no livro de Atos dos Apóstolos, acho que é na segunda viagem missionária dele. Lembra que achar aqui rapidinho na Bíblia. Lá no capítulo 16, lá em Atos, olha que coisa interessante. Lá no versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte, a palavra de Deus sobre o apóstolo Paulo: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Está vendo como Deus muda planos? Paulo, ele desejava pregar o Evangelho na Ásia, mas ele não pregou o Evangelho na Ásia, diz o texto. Ele foi impedido pelo Espírito Santo. Depois ele tentava ir para Bitínia, mas diz o texto, o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Depois ele desceu a Troade, mas aí veio uma visão a Paulo e diz assim, olha, vai para Macedônia. E o que ele entendeu? Que Deus lhes havia chamado para ir para Macedônia para lhes anunciar o Evangelho. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E tudo bem a gente mudar nossos planos. Então, a gente deve sempre viver nessa dependência, sabendo de que é o Senhor quem conduz os nossos passos. E aí, quando a gente entende essas verdades, seja a verdade de que a nossa pátria está nos céus, a verdade de que o Senhor é o manancial da alegria, de que o Senhor está perto, eu não preciso me desesperar, porque perto está o Senhor. Quando eu entendo a verdade de que eu posso colocar minhas ansiedades na forma de petições, orações, súplicas e ações de graça diante do Senhor. Quando eu entendo que a realidade trazida por Cristo, ele é um suprimento de paz para o meu coração. E eu passo a ocupar a minha mente com todas essas verdades, quando eu passo, então, a ocupar minha mente, como diz lá o texto de Filipenses, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se alguma virtude existe, seja isso que ocupa o nosso pensamento, aí o texto diz, a paz de Deus, e o Deus da paz estará conosco. Então, meus irmãos, há instrução na palavra de Deus para a gente ordenar nossos sentimentos. E a última coisa, para concluir o estudo de hoje, é a parte final do versículo, o início do versículo 9. Também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, e isso praticar. Por último, Paulo dá a seguinte instrução: tem uma conduta condizente com a verdade do Evangelho.
Porque o cristão, ele vive à luz dessas verdades, essa realidade que estou mostrando para vocês, não é um cristão completo. Ele é um cristão que ele quer viver toda a sua vida para a glória de Deus. Se ele quer viver toda a sua vida para a glória de Deus, ele também vai ter sua conduta para a glória de Deus. Não existe a tentativa de se alegrar no Senhor sem uma vida de oração. Não existe tentativa de orar sem colocar as promessas de Deus na nossa mente. Não existe cristão que vive com as promessas de Deus na sua mente, mas que não tem conduta de acordo com as promessas de Deus. Quando você quer viver uma vida ordenada diante de Deus, você põe em ordem todas essas coisas. Você põe em ordem todos os seus sentimentos, você põe em ordem a sua conduta. Você põe em ordem a firmeza da sua fé. E aí o Deus da paz estará com você em todas essas situações. Então, olhem para essa passagem com atenção e com muito carinho. Ela nos dá instruções que são valiosas para a nossa vida. Não é somente uma, não é somente duas, mas são várias, a qual a gente deve atentar com muito cuidado. Okay? E a minha convicção é a convicção do apóstolo Paulo. A paz de Deus estará com vocês. Para a gente concluir, eu queria refletir com vocês quais são as implicações que essa verdade tem na nossa vida. Primeiro, aquilo que eu não quero dizer para vocês o que está evidente no texto. O que está evidente é que a gente deve se alegrar, que a gente deve orar, isso é muito claro no texto. Mas eu quero mostrar para vocês como a gente pode exercitar a nossa própria vida para viver essa realidade, essas verdades. Primeira coisa, conheça a palavra de Deus. Sabe quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e assim por diante, você diz que ocupa o vosso pensamento. Sabe o que é isso? A palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus para ocupar o vosso pensamento com ela. Então a gente precisa exercitar a nossa mente, a fim de que a gente possa compreender a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus e memorizar a palavra de Deus. Tem uma prática que eu gosto de fazer, quando uma coisa me é muito importante, alguma verdade da Escritura me é muito importante, eu gosto de fazer relações, procurar todas as passagens bíblicas que falam sobre aquele assunto e correlacioná-las e perceber as relações que elas existem umas com as outras. Então, quando eu penso, por exemplo, sobre Deus conduzir os nossos caminhos, eu me lembro de Salmo 25:12, me lembro de Provérbios capítulo 3. Passagem que eu já citei aqui para vocês. Eu me lembro de algumas histórias de alguns personagens bíblicos, eu me lembro de Abraão sendo conduzido. Eu me lembro de Paulo sendo instruído por onde ele deveria andar. Então eu começo a refletir e a pensar em várias passagens da Escritura, um assunto que me é importante. Eu memorizo essas passagens da Escritura e eu vejo a relação que essas passagens possuem umas com as outras. E isso me dá meios de eu estar sempre meditando na palavra do Senhor. Está sempre trazendo ela aos meus pensamentos. Isso é uma dica que eu dou para vocês, uma orientação que eu dou para vocês. Então, meditem sempre na palavra do Senhor. Procurem passagens que falam a realidade que você está vivendo. Se você está lidando com sofrimento, busque as palavras de Deus que falam sobre consolação. Se você está vivendo com desesperança, busque as palavras de Deus que falam sobre esperança. Se você não está se sentindo amado por Deus, como você é amado de fato por Deus, busque as doutrinas que falam do amor de Deus para com a nossa vida. Busque sobre a doutrina da adoção, como Deus nos adotou na pessoa de Cristo. Se você está vivendo, pensando demais nas coisas dessa terra e esquecendo das coisas que são do alto, busque as verdades que a palavra de Deus nos ensina falando sobre as coisas do alto. Busque lá Apocalipse capítulo 21 para saber como será a nova Jerusalém que desce do céu. Procura saber como Deus vai restaurar todas as coisas. Procura saber lá em Colossenses o que deve ocupar o nosso pensamento, como nós devemos pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são aqui dessa terra. Procura as passagens que falam que nossa pátria não é terrena, mas celestial. Então, procure aquilo que está incomodando o seu coração e procure na palavra de Deus, qual é o suprimento que a palavra de Deus dá para aquela verdade. Sabe quem foi que fez isso? Sabe qual é o exemplo maior dessa aplicação? O próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava sendo tentado no deserto, quando o diabo veio com mentiras para ele, sabe o que ele fez? Ele respondeu com a palavra de Deus. Ele lembrou da palavra de Deus e fez afirmações com a palavra de Deus. Quando ele foi tentado, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele veio com a palavra de Deus em resposta às mentiras que o diabo estava trazendo para a sua vida. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso. Coisa que faltou, por exemplo, a Eva, a Adão, lá no Gênesis. Quando o diabo veio com mentira, eles não se apegaram à palavra que Deus havia dito.
Então, quando nós somos sobrecarregados com mentiras que nos trazem, tira a nossa alegria, traz ansiedade, faz com que nós percamos o equilíbrio, o que a gente deve fazer é buscar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Essa é a primeira e principal orientação que eu dou aqui para vocês. Faça essa busca na palavra de Deus, naquilo que é importante para vocês. Segunda coisa, dê importância aos seus sentimentos, porque Deus se importa com eles. Não quero falar de sentimentos como quem é um terapeuta aqui para vocês. Não estou falando sobre isso. Até porque o fundamento de Deus ordenar a nossa vida não é uma terapia. O fundamento de Deus ordenar a nossa vida é a própria palavra de Deus. Sabe? Então, aquilo que Deus se importa, que é a sua alegria, a sua ansiedade, ou a falta de ansiedade, são coisas que a gente também precisa valorizar. Porque isso vai nos levar a uma conduta que não é adequada. E Deus se importa com isso. Sabe? Quem quer nos ver destruídos, abatidos, é o diabo, não é Deus. Então, dê importância a isso e procure esse suprimento que a palavra de Deus nos dá. E a terceira, e as últimas aplicações, alegrem-se no Senhor, não andeis ansiosos. É aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo com muita clareza nesse texto. Então, vamos orar? A Evanilza comentou uma coisa que eu vou comentar aqui com vocês. É bem difícil não andar ansioso ou depressivo quando passamos por diversas tribulações, mas de fé em fé, vivendo de um dia após o outro, e ouvindo palavras assim que a gente vai aprendendo a viver e descansar em Deus. Exatamente assim. Dificuldades, tribulações, nem sempre a gente consegue evitar da nossa vida, tá, gente? Coisas, tribulações acontecem na nossa vida. Mas é exatamente a palavra de Deus que vai nos suprir essas dificuldades, essas tribulações. Então, é isso que a gente está aqui conversando com vocês hoje. Eu não posso prometer a vocês que Deus haverá de nos livrar de todo tipo de tribulação. Isso não é uma verdade bíblica. Mas é uma verdade que, em meio à tribulação, a gente pode encontrar paz em Deus, com a palavra de Deus. Amém? Então, vamos orar? Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus, de estudar a Tua palavra. Deus, e nós rogamos ao Senhor, Pai, que cuide dos nossos sentimentos, ó Deus, porque o Senhor se importa com os nossos sentimentos. O Senhor é o Deus de toda paz. Ó Deus, o Senhor traz suprimento, ó Deus, para guardar o nosso coração e guardar a nossa meta em Cristo Jesus, ó Pai. O Senhor traz suprimento na Tua palavra, Senhor, para que a gente não ande ansioso. O Senhor traz suprimento, ó Deus, de alegria, Deus. O Senhor é fonte de toda alegria, para que nós possamos nos alegrar no Senhor, Deus. Quando nós, por acaso, acharmos que não temos motivo, ó Deus, para nos alegrarmos nas nossas circunstâncias, ó Deus, mas nós temos motivo para nos alegrarmos no Senhor, Deus, que é manancial de toda alegria. Ó Deus, que o Senhor nos ajuda, ó Deus, a sermos moderados, ó Deus, a colocar em equilíbrio, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ó Pai. A viver uma vida equilibrada, Deus, com moderação, com amabilidade, Deus, amando o próximo, Senhor. Mostrando aqui às pessoas, ó Deus, que o fundamento, ó Deus, da nossa moderação é a própria palavra de Deus, ó Pai, a qual nós não tememos perdê-la, Senhor. Porque ela é firme fundamento para a nossa fé, Deus, ela é âncora para a nossa alma, Pai, como diz a Tua palavra. Ó Deus, ela é firmada no Deus que não pode mentir. Ó Deus, são verdades que nós não temos medo de perdê-las, ó Pai, porque a gente sabe que elas haverão de se cumprir. Deus, então, que o Senhor possa estar guardando, Pai, nossos sentimentos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, para que sejamos cristãos. Estamos aqui vivendo nessa terra, Deus, para a Tua glória, Senhor. Então, nós oramos ao Senhor por isso e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.